sua Bíblia no livro de São João, no capítulo 17. Como é que eu faço aqui o... Capítulo 17 fala sobre a intercessão, a oração intercessória de Jesus. Eu estava vendo no Espírito Profecia, manuscritos 29, de 1906, que diz que este capítulo contém a oração intercessória feita por Cristo ao Pai, precisamente antes do julgamento e crucifixão. Então, Jesus, ao dirigir essa oração ao Pai, foi pouco antes dele ir para o Getsemane, de lá ser preso, né? E aí todos aqueles eventos com a morte dele. A irmã White diz que no livro Testemunhos para a Igreja, volume 8, diz que devemos fazer dessa oração o nosso estudo principal. Todo ministro do Evangelho, todo médico missionário deve aprender a ciência dessa oração. Então, como essa oração deve fazer parte do nosso estudo principal. E a gente hoje vai analisar, vamos, com a ajuda de Deus, estudar esses versos. Do verso 1, tá, ao verso 5, Jesus, no início dessa oração, ele estava pedindo por si próprio. Jesus falou assim e levantou seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, Jesus, ele estava ciente do que estava para acontecer. E ele, ao orar ao Pai, ele começou pedindo para que as pessoas vissem que ele veio com um propósito de glorificar a Deus. E ele cumpriu esse propósito de mostrar à humanidade o caráter de Deus, mostrar à humanidade o amor de Deus por cada um de nós. Diz que, ressuscitando na meditação matinal exaltário, no dia 29 de março, diz que, ressuscitando a Cristo dentre os mortos, o Pai glorificou seu Filho perante a guarda romana, perante a hoste satânica e perante o universo celestial, porque Jesus havia cumprido aquilo que o Pai determinou. E Deus, ele nos ama tanto, como a gente viu e conhece o verso de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o Pai nos ama não pelo sacrifício, pelo grande sacrifício feito, mas o Pai nos ama em razão do seu amor por nós. Ele proveu esse grande sacrifício, que foi Cristo morrer na cruz. Versos 6 ao 9. Aí Jesus continua: Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste. Eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. E agora já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles a receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Então, Jesus estava aqui rogando pelos discípulos, por todos aqueles, e a gente vai ver mais adiante, claramente, que Jesus diz que é para nós também, porque mais adiante nós vamos ver esse verso, que Jesus estava orando pelos seus discípulos, por ele, para todos aqueles que viessem a crer nele. Então, ele disse para Deus que não rogava pelo mundo, mas por todo aquele que cresce, que aceitava, que tinha aceitado o grande amor de Deus. Por isso que João menciona
no capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê. Então, aquele que crê em Cristo, ele recebe o amor do Pai. Jesus veio para dar a vida eterna, isso nós sabemos bem. Então, Jesus agora estava preocupado com seus discípulos, porque ele iria morrer, ele havia prometido o Espírito Santo aos discípulos, e logo eles receberiam, mas até receber o dom do Espírito Santo, os discípulos estariam sozinhos, iriam passar por toda aquela decepção da morte de Cristo, porque até então os discípulos não tinham compreendido o que Jesus estava falando. E essa oração intercessória só se encontra no livro de João, discípulo amado. Porque quando Jesus ia orar, quando foi ao Getsemane, ele convidou Pedro, Tiago e João. Então, João estava ouvindo o que Jesus estava dizendo. E ele, movido pelo Espírito Santo, escreveu essa oração. O verso 10 ao verso 16, Jesus tinha uma preocupação com os discípulos. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. Ele estava dizendo o Pai. E nele sou glorificado. Né? Nessas pessoas, nos discípulos, em todos aqueles que viriam a crer em Cristo. Porque Jesus é glorificado quando nós refletimos o seu caráter em nossa vida. Como foi ontem dito no sermão, nós temos que olhar para nós. Sou eu realmente um cristão? Sou eu realmente um representante de Cristo? Estou fazendo o que Cristo fazia? Estou procurando ser uma luz a outras pessoas? Jesus tinha essa preocupação. E Jesus continua no verso 11. E eu já não estou mais no mundo. Ele sabia que ele estava indo para a morte. Mas eles estão no mundo. E eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Então, quem foi que se perdeu? Foi Judas. Se perdeu. Jesus disse, mas agora vou para ti. E digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Deles a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Então, Jesus tinha essa preocupação, que os discípulos iam continuar no mundo, mas eles não eram do mundo. Nós não devemos ser do mundo, nós estamos no mundo. Nós devemos ser representantes de Cristo, aceitar a Cristo em nossa vida e viver o cristianismo prático. Nos versos 17 ao verso 19, Jesus disse, continuou, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Então, a santificação é uma obra muito importante na nossa vida. Jesus tinha essa preocupação, que ele queria que nós, seus discípulos, continuassem na verdade, naquilo que Jesus tinha ensinado. O que é verdade? Jesus disse a eles, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, quando temos a Cristo, nós temos o caminho, nós temos a verdade. Ele nos deixou escrito a verdade em sua palavra na Bíblia Sagrada. Então, a santificação começa quando nós nos colocamos à disposição de Cristo, para dele aprendermos. No livro Santificação, na página 7, Ellen White diz o seguinte, a santificação exposta nas Escrituras, nas Sagradas Escrituras, tem que ver com o ser todo, as partes física, espiritual e moral. Então, todo o nosso ser, a gente deve ter uma vida de submissão a Cristo constantemente. 1 Tessalonicenses 5:23. Depois nós vamos voltar aqui em João.
Tá? Então, nós vamos lá em 1 Tessalonicenses. Verso 23. Aqui, vou pedir a mãe para ler o verso 23. Eu mesmo, Deus de paz, vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como a irmã White falou, a santificação tem a ver com todo ser. E aqui Paulo também fala que o mesmo Deus da paz nos santifica em tudo, no espírito, na alma e no corpo. Quer dizer, na nossa parte física, espiritual e moral. Segundo Timóteo, depois de Tessalonicenses, segundo Timóteo, capítulo 2, versos 15 e 16, e depois o verso 21. Paulo exorta Timóteo, ele diz o seguinte: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, e maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior piedade. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Então, Jesus tinha essa preocupação que os discípulos e nós mesmos nos santificássemos em sua palavra, santificássemos todo o nosso ser, uma entrega total a Deus, a Cristo. Existe uma falsa santificação. O que seria essa falsa santificação? Porque se tem a verdadeira, tem uma falsa. A falsa santificação, a irmã White fala no livro Santificação, diz assim, ó, há no mundo religioso uma teoria de santificação que em si mesma é falsa, é perigosa em sua influência. Seria, sua santificação consiste em um culto por palavras e em teoria. Aqueles que estão realmente buscando o perfeito caráter cristão jamais condescenderão com o pensamento que estão sem pecado. Então, a teoria da falsa santificação é algo do exterior. Tu tem palavras bonitas, tu mostra uma teoria muito bonita, certa, mas não vive. Não vive. Se acha que está sem pecado. Então, isso é perigoso. Deus nos diz, porque a gente jamais deve passar o pensamento na nossa mente de que nós somos sem pecado. Nós somos pecadores, mas em Cristo Jesus podemos alcançar a santificação. Quanto mais próximo a gente está de Cristo, mais a gente vai ver os nossos defeitos, mais a gente vai ver o que a gente precisa melhorar, precisa da justiça de Cristo na nossa vida. Então, os discípulos estavam prestes a perder o seu mestre. E o Espírito Santo viria após isso, após essa grande decepção que eles iriam ter, por não compreenderem a palavra, por não compreender o que Jesus estava dizendo, porque eles esperavam o reino de Cristo nessa terra ser estabelecido. E quando Jesus foi preso, foi morto, aquilo foi uma grande decepção. Por quê? Porque eles não se santificaram na palavra. Eles não se prepararam. Depois do que aconteceu, é que eles começaram, depois que Jesus ressuscitou, raiou de novo do coração deles a esperança. Mas conosco não precisa ser assim, porque nós temos a palavra, nós temos a Bíblia, podemos ter o conhecimento do que Jesus quer para cada um de nós. E por isso que ele diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade, a palavra de Deus é verdade. Nos versos 20, lá de João, capítulo 17, verso 20 ao 23, Jesus disse, agora sim, ó, vem a palavra, ele está falando de nós. E não rogo somente por estes, pelos discípulos, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim,
Então, Jesus estava dizendo que todos aqueles que nasceriam depois dos discípulos, que viessem a crer, porque os discípulos passaram a pregar o evangelho em todo mundo. Então, as pessoas que fossem crendo, Jesus já estava rogando ao Pai. E lá naquele texto que eu li a princípio, ele continua dizendo o seguinte, que esta oração é uma lição com respeito à intercessão que o Salvador realizaria dentro do véu, quando fosse completado o seu grande sacrifício em favor dos seres humanos, a oferta de si mesmo. Nosso mediador deu aos discípulos uma ilustração de sua ministração no santuário celestial. Então, ele estava dando uma ilustração do que ele iria continuar fazendo no santuário celestial, o que ele está fazendo. Então, nós temos essa compreensão, porque está tudo escrito para nós. Então, temos a compreensão do que Jesus está fazendo. Jesus está intercedendo por nós. E continua, porque ele estava lá rogando por aqueles que iriam crer nele. E o verso 21, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, tu és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, Jesus disse, eu lhes dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que eu tens amado a eles como me tens amado a mim. Agora, como que a gente vai alcançar essa unidade? Jesus está pedindo que a gente seja unidos, assim como ele e Deus eram um. Paulo também exorta isso lá em 1 Coríntios. Nós vamos lá, depois vamos voltar de novo aqui em João. 1 Coríntios, capítulo 1. O verso 10. Se alguém quiser ler, já encontrou, pode ler. Posso ler? Pode. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis tudo a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Isso. Então, Paulo exorta nós também a essa unidade. Porque Cristo estava preocupado porque os discípulos, naquele momento, eles não estavam unidos. E ele estava intercedendo por eles, intercedendo por todas as épocas, todas as eras das pessoas que viessem a crer nele e constituíssem uma igreja que fossem unidos. Unidos assim como Cristo era unido a Deus. Diz que a força do povo de Deus, Ellen White escreveu na Revista do Arauto, 4 de julho de 1899, o seguinte: a força do povo de Deus está em sua união com ele, por meio de seu Filho unigênito, e em sua união uns com os outros. Não há duas folhas de uma árvore precisamente iguais. E as mentes também não se inclinam todas na mesma direção. Mas, embora seja assim, pode haver unidade na diversidade. Então, a gente pode pensar assim, mas como que nós todos vamos ser unidos? Nós vamos ter o mesmo pensamento todos? Não, nós temos mentes diferentes. Mas nós devemos ser unidos em Cristo, crendo na mesma coisa, buscando a mesma coisa. Quando os discípulos se uniram antes do Pentecostes, eles receberam o Espírito Santo. E na lição que nós vamos estudar esse trimestre, vai falar sobre isso. Então, só quando os discípulos estiveram unidos, mesmo eles tendo pensamentos diferentes, mas eles estavam crendo e buscando a mesma coisa. Então, quando nós buscarmos a mesma coisa, nós estaremos unidos. Porque Satanás, ele vai procurar sempre desviar nós para ir contra a vontade de Deus, buscando sempre o quê? A divisão, a contenda. E a gente não deve de buscar envergonhar a Cristo com as nossas contendas, mas buscar sempre essa unidade.
No livro Testemunhos Seletos Mundiais, página 443, no volume 1, diz que exaltada é nossa profissão de fé. Como adventistas observadores do sábado, professamos obedecer a todos os mandamentos de Deus e aguardar a vinda de nosso Redentor. Tão brilhante deve resplandecer nossa luz que outros possam ver que glorificamos ao Pai em nossa vida diária. Então, olha só, tão exaltada é a nossa profissão de fé, que os outros têm que ver Jesus em nós. Isso é o que foi falado ontem. A gente tem que viver o cristianismo, tem que fazer esse autoexame, cada um de nós, a cada dia. Estou eu vivendo Cristo na minha vida? Estou eu procurando ser um verdadeiro cristão? Tem 5 textos aqui que eu queria ler, são tudo frases pequenas, tá, da irmã White. Testemunhos, 3 são testemunhos para Testemunhos Seletos, no volume 2, que diz assim, página 263. Deus é desonrado pelos que, professando a verdade, alimentam entre si divergências e discórdias. Então, quando nós não somos unidos, a gente está desonrando quem? A Deus. Ele é desonrado. Porque nós temos uma alta profissão, uma exaltada profissão de fé, como adventistas do sétimo dia. Então, a gente tem que representar Jesus. Temos que representar Jesus na nossa vida. Somos agentes ativos de Cristo. Olha só, meus irmãos. Que importante essa frase que está no Testemunhos Seletos Mundiais, volume 1, página 444. Somos agentes ativos de Cristo ou do inimigo. 2 opções. Ou a gente é ativo de Cristo ou é de Satanás. Ou a juntamos com Cristo ou espalhamos. É simples assim. Não tem um meio termo que a gente possa se colocar. Ou a gente trabalha com Cristo ou a gente trabalha com Satanás. Diz que não nos é possível garantir-nos um título ao céu pelo fato de termos o nome escrito no livro da igreja, quando o coração se acha alienado de Cristo. Testemunhos Seletos Mundiais, volume 1, página 443. Então, não adianta nada nós termos um nome, tá, no livro da igreja, irmos à igreja, darmos o dízimo, darmos nossas ofertas, se nós não vivermos o que Cristo nos ensinou. Não sermos luzes a outras pessoas. E aí, essa unidade é tão importante. E Cristo estava querendo que os discípulos compreendessem isso, estava querendo que nós compreendamos isso, que Jesus continue intercedendo por nós no santuário celestial. Então, ele faz intercessão por nós. Ele pede a Deus que o Espírito Santo toque em nossos corações para que a gente possa ser unido. E diz que no livro, na Revista do Arauto, de 1º de junho de 1905, Ellen White diz: mas a unidade que deve existir entre Cristo e seus seguidores não destrói a personalidade de nenhum dos dois. Então, nós temos personalidade. Essa unidade não vai destruir a nossa personalidade. Somos pessoas diferentes, mas é na diversidade nós podemos ser unidos, mesmo sendo diferentes. Nossa mão tem 5 dedos diferentes, mas todos juntos fazem o quê? Que a gente pegue as coisas, que a gente ore a Deus. Então, são diferentes, mas eles são úteis. Tem cada um a sua função. E continua, ela diz que Cristo é um com o Pai, mas Cristo e Deus são 2 personagens distintos. Então, eles são distintos, mas eles são unidos. Então, é essa união que Cristo queria que nós tivéssemos. Voltando lá em João 17, verso 24 até o verso 26. Jesus continua: Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviastes a mim. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado
esteja neles e eu neles esteja. Então, o que Cristo quer é a nossa união. Cada um tenha essa profissão de fé, exaltada profissão de fé, servindo a Cristo, em comunhão com Cristo. Como eu li ontem, achegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Se estivermos unidos com Cristo, estaremos unidos com Deus. Estaremos buscando a santificação. Estaremos buscando ser representantes de Cristo. Diz que a união é o segredo da vitória. E o que é a vitória? O que é que vence o mundo? A vitória que vence o mundo? A nossa fé. Então, essa é a vitória que vence o mundo. Quando aceitamos a Cristo, e a Ele estamos ligados, nós temos uma união. Somos vencedores, somente em Cristo. Não é pela nossa própria fé. Não é pela nossa profissão externa, nossa aparência, que a gente vai tentar falar, tentar fazer. Não, a gente tem o Espírito Santo agir em nós, para que a gente naturalmente seja representante de Cristo, seja uma luz. Porque o mundo, na verdade, não quer isso. As pessoas que não buscam a Cristo, elas querem seu próprio prazer, fazer a sua própria vontade. E nesse momento que a gente está passando, né, de pandemia, as pessoas querem realmente, buscam a cura e se apoiam em textos da Bíblia, mas eles não querem fazer mudança nenhuma nas suas vidas. Hoje eu recebi uma mensagem de um grupo e é uma mensagem de um pastor que aquele fala muito sobre os casais, o Cláudio, né? E aí ele usou o texto de 2 Crônicas 7:14, diz: se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aí as pessoas olham para esse verso, só sararei a sua terra. Orar e ser curado. Só que as pessoas não olham bem no início do verso. E se meu povo, que se chama pelo meu nome, nós nos chamamos pelo nome de Cristo, nós somos cristãos. Muitos vão dizer, como foi falado ontem, muitos se dizem cristãos, mas não são cristãos. Porque o verdadeiro cristão, ele vai se humilhar. Quando ele vai orar, ele vai se humilhar, ele vai pedir perdão dos seus pecados, ele vai se converter dos seus maus caminhos. Está aí. Então, eu procurei dar uma resposta, né, para esse grupo, que a gente está orando para que as pessoas encontrem a Cristo. Eu vou dizer assim, o êxito da oração a que se refere o texto de 2 Crônicas 7:14 está em se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Então, muitas pessoas querem ficar curadas, porém continuam nos seus maus caminhos. Continuam se aglomerando, continuam fazendo aquilo que tem vontade de fazer, querem fazer festa, querem sair, aproveitar a vida, não pensando no próximo. Então, é muito triste, porque essas pessoas, elas não estão tendo empatia pelos outros, mas querem a cura. Mas Deus promete a cura, mas promete cada um de nós se chegar a Ele, o buscar, orar, confessar os seus pecados. Aí sim Deus vai estar disposto a nos salvar, a sarar a nossa terra, nos trazer cura física e espiritual, porque Deus está mais interessado na nossa cura espiritual. Então, meus irmãos, que a gente possa buscar a santificação cada dia, que é o que Cristo pediu ao Pai. Se Ele pediu, ela está garantida a nós, mas a gente tem que buscar. A gente tem que buscar, a gente tem que fazer um exame de nós mesmos para saber se nós estamos buscando a Deus, se nós estamos representando a Cristo, se nós somos unidos em sua palavra, unidos no mesmo propósito, buscando se preparar, porque Jesus está muito próximo, buscando o Espírito Santo em nossa vida, clamando por Ele, para que Ele abra sempre as nossas mentes
e nos dê clareza, mas buscar em todos os sentidos, física, espiritual e moral. Né? Cuidar do nosso corpo, da nossa saúde espiritual também. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Amém. Obrigado, irmã Lígia, pela mensagem. Que realmente possamos ser iguais a Cristo. Eu sei que é difícil, mas só o Espírito Santo trabalhando na nossa vida. Mas esse deve ser o nosso objetivo. Esse deve ser o verdadeiro objetivo do cristão. Alguém quer fazer alguma observação sobre a pregação, a meditação da Lígia essa noite? Agradecer a ela e dizer que estava muito bom, que a gente tem que se humilhar também e fazer a vontade de Deus cada dia. Se a gente não se humilhar, a exaltação não leva a Jesus. Paulo disse em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Em Filipenses 1:21, ele diz, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Então, esse era o apóstolo Paulo, né? Que viveu completamente para fazer a vontade de Deus, né? Que a gente possa seguir essa mesma trilha, esse mesmo caminho. Que Deus nos ajude. Amém. Alguém tem mais algum pedido ou algum agradecimento, irmão? Eu queria agradecer também a Deus, que eu e a Lígia estão completando 22 anos de casados, né? Então, peço as bênçãos de Deus, que continue nos abençoando a nossa relação e que nós possamos estar sempre unidos, né? Principalmente na palavra de Deus, buscar a nossa salvação. Amém. Parabéns ao casal. E parabéns, ó, eu também, né? O enlace no religioso também foi nessa data. Sim, sim. Casamos juntos. Nós até hoje estamos juntos. O Estava um Ângelo... dia quente mesmo. O dia estava muito quente. O Ângelo agradeceu por estar conosco essa noite e pediu oração pelo irmão e sobrinhos que estão com Covid. Tá ok, irmão? Vamos orar por ele. E agora ele colocou também que pediu forças ao irmão dele que acabou de perder a esposa de Covid. Que Deus tenha misericórdia, Ângelo. Deus tenha misericórdia do teu irmão e que consiga confortá-lo agora nesse momento difícil. Vamos fazer uma oração. A Lígia vai finalizar o culto com uma oração. Oremos. Querido Deus e Pai, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Agradecer, Senhor, pelos momentos aqui que passamos juntos estudando a tua palavra. Ó Pai, essas pessoas que estão perdendo seus entes queridos, tu possas confortá-los, Senhor. Tu possas ajudar a superar e também possas, Senhor, tocar em seus corações para que eles sintam o desejo de chegar mais perto de Ti, ó Pai. Só em Ti que podem achar o consolo e o conforto. Com aqueles pedidos que foram mencionados essa noite, Senhor, tem um lugar diante do trono de graça. Tu sabes, Senhor, que esse mundo está indo de mal a pior. Está tudo profetizado, ó Pai. Jesus está muito próximo de voltar. Que possamos, Senhor, nos unir mais, que possamos, realmente, como o Paulo falou, estar crucificados com Cristo. Não jamais vivendo a nossa vida, mas Cristo vivendo em nós. Que possamos glorificar, Senhor, o Teu nome, glorificar a Jesus em nossa vida, no nosso exemplo, na nossa maneira de ser. Que possamos, Senhor, e sabemos que nós mesmos não conseguimos, mas pelo Teu Espírito Santo nos dando força, que possamos humilhar-nos, Senhor, diante de Ti, buscar, confessar os nossos pecados e converter-nos, Senhor, aos Teus caminhos. E pedimos, Senhor, também por aqueles que não puderam estar hoje conosco, que toque o coração deles, onde eles estiverem, que Tu possas estar com cada um deles. Cure bem, Senhor, a irmã Márcia,
que ela possa, Senhor, também estar fortalecida em Ti, ó Pai. Amém. Essas bênçãos que pedimos e agradecemos no doce nome de Jesus. Amém. 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 Queridos,